Glórias a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Estamos alegres, né? Mas uma grande oportunidade que é estarmos reunidos em nome do Senhor para louvá-lo, adorá-lo, poder atender um convite do meu amigo mais que irmão, pastor Leandro. Às vezes as ocupações nos impedem de estarmos mais juntos, mas sempre unidos em oração. Vamos meditar na palavra que está em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, versículo 31. 29, 31. Quem achou? Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Vendo, pois, o Senhor que Leia era, na minha versão, aborrecida. Na versão dos irmãos é o quê? No lugar de aborrecida. Está aborrecido também? Aborrecido também? Opa, desprezada. Abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Só quem vai dar glória a Deus pode se assentar. Isso. Se não, fique de pé comigo, mas eu vou ficar dando glórias a Deus. Queridos, estive em oração perguntando ao Senhor sobre uma palavra para compartilhar com os irmãos nesse dia, nessa noite. E o Senhor, que é onisciente, conhece a todos que aqui estão, mais do que eu, mais do que pastor Leandro, separou e direcionou o meu coração a esta palavra. E o versículo que acabamos de ler, nós lendo este versículo isoladamente, como acabamos de fazer, não dá para entender todo o contexto. É claro que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas o versículo 31 fala de dois nomes, de duas mulheres que são irmãs. Vendo o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Essas duas mulheres são as filhas de Labão, por quem Jacó trabalhou 14 anos para tê-las. Jacó chegou nas terras de Harã, amando de seu pai Isaque, porque sabia que Esaú, seu irmão, estava furioso
Isaac falou a Jacó: olha, vai para a terra dos parentes da sua mãe, vai para as terras de Labão, até a fúria do seu irmão se aplacar. E Jacó fez isto. Chegou nas terras do seu tio Labão, gostou de Raquel, que ele amou à primeira vista. E Labão, seu tio e futuro sogro, falou assim: bom, já que você não tem dote para pagar pela minha filha, eu concedo sua mão em casamento. É só você trabalhar 7 anos para mim. Então você se casa com Raquel. E Jacó: eu já estou morando aqui mesmo, 7 anos mais, 7 anos menos. Aceitou a proposta. Tendo trabalhado 7 anos para Labão, no dia da núpcia, Labão falou assim: não vamos dar a mais nova primeiro a se casar, vou dar a mais velha. E se ele quiser a mais nova, ele trabalha mais 7 anos. Então, depois das núpcias, Jacó percebe que, em vez de ter se casado com Raquel, casou-se com Leia, ou em outras versões, Lia. E ele foi tirar satisfação com o sogro, falou: que isso que fizeste? Eu trabalhei 7 anos para me casar com Raquel. E Labão disse: não, aqui não é bem assim. Não é lícito nós darmos a filha caçula antes de casarmos a mais velha. Então você faz o seguinte: trabalha para mim mais 7 anos, e então eu te concedo Raquel, a mais nova. Algo interessante que a Bíblia vai falar é que Jacó trabalhou 14 anos e lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Porque amava Raquel. E quando a gente faz algo por amor, todo esforço é válido. Amém ou não amém? Está fraco, hein? Quando a gente faz algo por amor, todo esforço é válido. Amém ou não? E 14 anos de trabalho para Jacó passaram como se fossem dias. Os primeiros 7, ele trabalhou por Raquel, mas recebeu Leia. No segundo, mais 7, trabalhou por Raquel e recebeu Raquel. E já percebemos nesse contexto que Jacó está casado com 2 irmãs. Mas ele amava quem? Raquel, a mais nova. E aí, um homem com 2 mulheres, amando mais a uma, se dedicando mais a uma, certamente desprezará mais a outra. E é isso que a Bíblia fala sobre os 2 senhores, né? Ninguém pode amar a 2 senhores, senão amará mais a um e desprezará outro. Nesse contexto, Leia é a desprezada. E agora, se me perguntarem qual o tema da mensagem, é que nós temos um Deus, que é o Deus dos desprezados. Talvez hoje não, mas em algum momento de nossas vidas, nós tenhamos nos sentido desprezados. Nós tenhamos vivido situações em total desprezo. É desprezo no relacionamento, talvez desprezo dentro de casa. Às vezes, infelizmente, tem pais que parecem ter preferência com um filho que com outro. Às vezes o filho tem essa percepção e não é totalmente verdadeira, mas é a percepção que fica. Mas o versículo 31 de Gênesis 29 fala que Leia era desprezada. Não fala que ela achava, que ela sentia. E
é respaldado pelo próprio Deus, porque fala: e vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada. Ou seja, não eram as pessoas que contavam, não eram as pessoas que diziam, não era fofoca. O próprio Deus via que Leia era desprezada, em contrapartida, Raquel era amada. Interessante, a parte B do versículo: abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olha que interessante. O Senhor está dos céus olhando para a situação. Está vendo quem é amado, está vendo quem é desprezado. E o Senhor é atencioso com os desprezados. E o Senhor, onisciente, sabia consigo: é só abrir a madre de Leia, que a atenção de Jacó vai mudar de foco. Jacó amava mais a Raquel. Eu acredito até que Raquel fosse aparentemente mais bonita, porque a Bíblia fala que Leia tinha o olho tenro, poderia ser o olho meio caído, estrábica, não sabemos muito detalhadamente, mas a Bíblia faz questão de mencionar que Leia tem uma deficiência. Então, aparentemente, Raquel é mais bonita. Jacó amava mais a Raquel. E Leia era desprezada. Mas o Senhor é o Deus dos desprezados. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você tem vivido a sua trajetória. Nós temos nessa noite, estamos falando com senhores, senhoras, jovens, adolescentes, e é bem provável que alguns dos irmãos estejam hoje se sentindo desprezados em meio a alguma situação familiar ou profissional. Quantas vezes entramos numa empresa, trabalhamos, deixamos ali o nosso sangue e suor, mas de repente nos sentimos desprezados na hora de uma promoção. É um colega mais novo que recebe a promoção, é um colega que de repente é menos preparado, que teve uma trajetória mais curta na empresa. Isso nos faz sentir desprezados. Mas o Senhor, queridos, não é o Deus do desprezo. A Bíblia fala que o Senhor abre a madre de Leia, porque uma mulher que não gera filhos, principalmente no contexto bíblico histórico, a mulher, ela tinha que gerar filhos. Hoje existem vários tratamentos, existem filas de adoção aqui no Brasil, mas nesse contexto, a mulher que não conseguia ter filhos era algo terrível. E o Senhor, no meio do desprezo, vai chamar a atenção de Jacó, vai chamar a atenção das pessoas, tornando o ventre de Leia fértil. E isso chama a atenção. De repente, a barriga de Leia começa a crescer. E Jacó tem que dar mais atenção a que está grávida. Passa mal, enjoo, desejo.
Quantas vezes nós, esposos, tivemos que correr atrás de satisfazer o desejo da esposa grávida, e são cada desejos que só Jesus na causa. Imagina Jacó correndo atrás de satisfazer os desejos da grávida Leia. E de repente agora, Raquel, que se sentia dona do pedaço, começa a perceber que Jacó está dando mais atenção a Leia, porque Leia está gerando, porque quem gera chama a atenção, quem gera chama a atenção, e foi isso que aconteceu entre Leia e Jacó. Chamou a atenção, a desprezada chamou a atenção. E o primeiro filho que a nossa irmã Leia gerou, Rúben, versículo 32. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Rúben significa eis um filho. Olha aí um filho, é Deus falando: eu fiz você gerar aquilo que parecia impossível. Quando o Senhor entra na causa, irmãos, Ele abre a madre, Ele fecha se precisar fechar, Ele abre a porta, Ele traz a cura sobre a enfermidade. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Então, o primeiro filho da irmã Leia, Rúben, eu fico imaginando Jacó passeando na vizinhança com o netinho no colo, com o filho no colo. Rapaz, que criança linda! É filho de Raquel? Porque todo mundo sabia que a preferência era por Raquel. O amor era por Raquel. É de Raquel? Não. É de Leia. É, rapaz. Leia. É. Qual o nome? Rúben. Que maravilha. Daqui a pouco festinha de 1 ano, né? É. E de repente, a irmã Leia está grávida de novo. Porque quando Deus abre, Deus abre. Aleluia. Eu quero lançar uma palavra profética sobre você nessa noite. Talvez você tenha sentido que as portas estejam fechadas para você até esse momento. Você tem colocado o currículo, tem pedido intervenção, tem pedido ajuda e parece que nada está acontecendo. Mas eu posso dizer para você nesta noite, quando Deus abre, Ele abre. Você depende de Deus, porque Ele abre a porta. E se Ele fechar, também ninguém abre. Mas se Ele abrir, ninguém fecha. A irmã Leia está grávida de novo. Aleluia. Versículo 33. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Simeão, o Senhor ouve. E eu quero gerar em você nessa noite essa convicção: o Senhor ouve. O segundo filho da irmã Leia significa o Senhor ouve, ou o Senhor ouviu. Eu sinto que o Espírito Santo está gerando nessa noite em você uma convicção de que Ele abre a madre, uma convicção de que Ele te diz: eis aí o filho, eis aí a resposta, eis aí a mudança do quadro, eis aí a reversão do quadro que ninguém acreditava. O Senhor pode reverter aquilo que parece irreversível. O segundo filho da irmã Leia, o Senhor ouve.
Talvez você esteja dizendo, mas pastor, já são anos chorando, já são anos derramando lágrima, e parece que a oração bate no teto, no telhado, sabe? A resposta não chega, às vezes dá uma vontade de desistir de tudo. Não desista! Porque o Senhor ouve. Repitam comigo, o Senhor ouve. Isso me faz lembrar quando Ezequias estava enfermo e o Senhor enviou o profeta Isaías a dizer-lhe: prepara, põe em ordem sua casa, ordena tudo, faz o testamento direitinho, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias virou-se para a parede e fez uma das orações mais curtas e simples que eu vejo na Bíblia. Ah, Senhor, peço-te, lembra-te que fiz o que era reto aos teus olhos, procurei andar em retidão diante de ti. E virado para a parede, a palavra diz que Ezequias chorou muitíssimo. Enquanto Ezequias está chorando no quarto, virado para a parede, a palavra do Senhor foi ao encontro de Isaías, que ainda estava no pátio, e disse: Isaías, volta! Por quê, Senhor? Fala para Ezequias que ele não morre agora. Mas, Senhor, eu acabei de profetizar que ele morre, agora profetizo que não morre. Não, você vai dizer para ele: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Te acrescentarei mais 15 anos, não morrerás agora. O Senhor está vendo cada lágrima que desce do seu rosto. Você pode orar no teu quarto, portas trancadas, espera o esposo sair para o trabalho, espera a esposa ir para a faculdade, espera os filhos irem para a escola, e se ajoelha no quarto e chora. Talvez uma voz que não é de Deus esteja te dizendo: para que orar? Para que chorar? Ele não está te ouvindo. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você: Ele ouve, Ele ouve, Ele atende, aleluia. O inimigo sabe que se você continuar orando, continuar chorando, as tuas orações serão respondidas. Ele ouve. Mas pastor, eu já estou orando há anos. Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve. E a nossa irmã Leia continua gerando. E o que a irmã Leia gera, quando é de Deus, é bênção até para nós nos dias atuais. Versículo 34, concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi significa unido, ou aquele que une. Levi é o precursor da tribo de Levi. Então, quando a gente fala: ah, fulano é levita, não é levita porque não é da tribo de Levi, mas se você quer ser algo parecido a um levita, deve ser aquele que une, aquele que junta, não aquele que traz separação, que faz fofoca, que traz discórdia. Não, isso não é de Deus é o que ajunta, é o que une, é o que traz união, é o que faz unidade, aleluia. Levi, porque o meu marido se unirá a mim, aleluia. Então, aleluia, a irmã Leia está gerando aquele: eis um filho, aqui está um filho, olha, um filho está gerando, dizendo: o Senhor ouve, Ele atende, e está gerando união. Imagina o Jacó andando pelas ruas, neném no colo e 2 gurizinhos no chão. Eita, Jacó, maravilha, hein?
3 filhos. É o que? 1 de Raquel, 2 de Leia. 2 de Raquel, 1 de Leia. Não. Os 3 de Leia. Estava com a madre fechada. Mas Deus abriu. Oh, glória a Deus. Não gerava, mas começou a gerar. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando chega a hora do Senhor trazer a bênção, ninguém pede. Quando chega a hora do Senhor abrir a madre, ninguém pede. Quando chega a hora do Senhor abrir a porta, ninguém pede. Então o que devemos fazer? Continue orando, perseverando em oração. Por quê? Porque o Senhor ouve. Aleluia. Versículo 35. E concebeu outra vez. E teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Judá significa louvor ou agradecimento a Deus. O que nós geramos no Senhor é para o seu louvor e para agradecimento a Deus, para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê Raquel não gerava? Porque Leia era desprezada. O Senhor está cuidando de Leia, para depois lá na frente cuidar de Raquel, tudo no tempo de Deus. Você tem que saber o seguinte: aquele que você gera é para louvor do Senhor, é para unir e não para separar. Por que que tem pessoas que ainda não estão gerando? Porque não tiveram maturidade suficiente para quando gerar, para quando Deus abrir a porta, para quando o Senhor abençoar, gerar para o seu louvor. É isso que Deus quer que aprendamos. Nós devemos gerar, e o que gerarmos tem que ser para o louvor do Senhor. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus uma bênção, e o Senhor atende, porque o Senhor ouve. Mas logo em seguida, nós nos apegamos mais à bênção que ao abençoador. Nós ficamos tão entusiasmados com aquilo que Deus nos dá, que às vezes desprezamos o próprio Senhor que nos deu. E pode ser um relacionamento, pode ser uma porta de emprego, pode ser uma porta na faculdade. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão trabalhar para estar na igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando de desprezar ao Senhor. Aqui, a igreja Vem o Teu Reino, não tem pessoas assim. Mas eu já conheci pessoas que, quando o relacionamento estava mal com o marido, pastor Leandro, corria por oração, era ciclo de oração, mini vigília, monte. Aí o relacionamento estava bom. Aí não ia para o culto. O relacionamento estava tão bom que não dava nem tempo de ir ao culto. Aí não ia para culto, para a escola dominical, para ciclo de oração. E ficava nessa situação. O relacionamento melhorava, o relacionamento com Deus piorava. O relacionamento conjugal piorava, aí corria para o relacionamento com o pai. Não, queridos. Quando o Senhor abre a porta, é para o seu louvor, é para a sua glória. E isso é tão
nítido na palavra que quando o pai da fé, depois de 100 anos esperando o cumprimento da promessa, para ter o seu filho Isaque, um belo dia, o Senhor falou para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica ele no Moriá. Que isso? O Senhor queria que ficasse provado que para Abraão aquele que abençoa é mais importante que a bênção. Por que muitos de nós talvez ainda não tenhamos recebido aquela bênção que há tanto tempo pedimos? Porque não estamos espiritualmente preparados para receber. O Senhor sabe que se nos abençoar com a bênção que estamos pedindo, abençoa hoje e o desprezaremos amanhã. Abençoa hoje e viramos as costas amanhã. O Senhor está esperando de nós maturidade suficiente para sabermos que se o Senhor abençoa, quer seja um relacionamento, uma porta aberta, o que quer que seja, não é para nos afastarmos dele, muito pelo contrário, é para o seu louvor, é para a sua glória, é para a gratidão, é para agradecimento. Para o seu louvor. Então, se o nosso coração estiver totalmente voltado ao Senhor, quebrantado, foi nesse estágio, foi com este sentimento que o Senhor atentou para Leia. Ela estava se sentindo quebrada, despedaçada, quebrantada. O Senhor sabia que abençoando, abrindo a sua madre, ela não se ensoberbeceria, mas ela continuaria louvando ao Senhor. Ela continuaria agradecendo ao Senhor. E o Senhor abriu sua madre e lhe deu 4 filhos: Rubens, Simeão, Levi e Judá. E a palavra diz: e cessou de ter filhos. Depois que teve 4, enquanto Leia teve 4 filhos, a madre de Raquel estava fechada. Por quê? O Senhor desprezou Raquel? Não. O Senhor viu o desprezo que estavam dando a Leia. Enquanto isso, o Senhor estava dando tempo a Raquel para amadurecer, suficiente ponto de quando tivesse filho, que os seus filhos também fossem para louvor do Senhor. E quando Raquel teve o seu primeiro filho, José, que futuramente foi governador do Egito. E por último, o filho mais novo de Jacó, Benjamim. As duas geraram. Mas o Senhor abre a madre no tempo certo. Vamos ficar de pé. Estou sentindo que é tempo de Deus abrir as portas para alguns desprezados. O Senhor atenta para os desprezados, para os humildes. A palavra diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Só você e Deus sabem como você chegou aqui nessa noite. Às vezes você fica rindo, cumprimentando, brincando, mas dentro de você, é só você que sabe o que está passando, o que está vivendo. Mas Deus está dizendo nessa noite, Ele está prestando atenção no seu desprezo. Ele está prestando atenção no seu quebrantamento. Ele sabe como você tem passado esses últimos dias. Ele sabe o que você tem vivido esses últimos tempos. E talvez hoje ainda Ele esteja dizendo, é o tempo de abrir aquilo que estava fechado diante de você. Quem crê, diga amém.
Eu posso fazer uma oração, pastor Leandro, pela igreja? Coloque a mão sobre o seu coração. Paizinho querido,